No livro Luz no Lar, de Chico Xavier, vemos a história de Sebastiana Pires, que diz o seguinte: casei-me com Claudino, um homem digno e trabalhador que ganhava o seu salário honestamente no comércio. E, após 6 anos de casamento, nasce nosso filhinho Pedro. Contudo, desde as primeiras horas em que me fizera mãe, tornei-me super protetora. Apesar dos protestos de meu marido, criei Pedro tão somente para minha admiração, para o meu encantamento e para o círculo estreito da nossa casa. Muitas vezes fantasiava um futuro grandioso para o meu Pedro, onde ele seria o mais rico e o mais poderoso. Por este motivo, mal ensaiando os primeiros passos, Pedro, estimulado por minha leviandade, aprontava das suas. Apedrejava a casa dos vizinhos, humilhava os companheiros, fazia o que bem entendesse. Inutilmente Claudino me advertia. Na escola primária, Pedro se fez pequenino demônio. Desrespeitava, perturbava, destruía. Ainda assim, vivia eu questionando com os professores para que lhe fossem assegurados privilégios especiais. Quando o nosso rapaz completou 16 anos, o pai, amoroso e correto, conseguiu-lhe tarefa digna. Mas eu, em minha imprudência, aceitei as reclamações. Exigi que Claudino lhe dobrasse o salário, a mesada, e retirasse o emprego, que, a meu ver, apenas traria tristezas e humilhações. Aquele para quem eu sonhara um futuro de rei, chegava em casa cada vez mais tarde da noite, cambaleando de embriaguez. Gastador e viciado, Pedro entregou-se à bebida e ao jogo, endividando-se. Claudino, envergonhado, adoeceu, vindo a morrer após alguns meses. Tive de vender nossa casa para pagar grandes débitos e me mudei com Pedro para uma morada modesta, onde comecei a sofrer agressões de meu filho bêbado. Certa noite, não suportando os espancamentos, desmaiei. Internada no hospital de emergência, senti medo de partilhar o mesmo teto com o meu próprio filho. Fugi, procurando antiga amiga, passando a morar com ela num bairro pobre. E juntas organizamos pequeno bazar de quinquilharias. Segurando o pequeno retrato de Pedro, pensava nele agora, entre a saudade e a oração, entregando-o à proteção de Nossa Senhora. 10 anos se passaram nesta minha nova situação. Consegui guardar algum dinheiro, o qual escondia em meu quarto. E para me proteger, mantinha um revólver embaixo do travesseiro. Numa noite escura e chuvosa, notei que um homem invadia minha casa para roubar. Saquei da arma, quando a luz de um relâmpago iluminou o ambiente. Apavorada, reconheci no ladrão meu filho Pedro. Quis gritar, mas não consegui. Perdi as forças dos braços. Contudo, Pedro, ao me ver armada e sem me reconhecer, gritou: "Não me mate, megera, não me mate." Avançou sobre mim e sufocou-me, com os mesmos dedos que eu tantas vezes tinha acariciado. Realmente não consegui pronunciar uma só palavra. A morte chegou rapidamente e, em espírito, pude notar quando Pedro se levantou para ligar a luz. Contemplei-o com a ternura de mulher que ainda ama e notei
Ele se inclinou para ver a fotografia que estava em minha mão esquerda. Horrorizado, exclamou: Mãe, mãe, minha mãe! Para falar com franqueza, daria tudo para voltar à vida, acariciar-lhe de novo os cabelos e dizer-lhe: filho querido, não se preocupe, regenere-se e sejamos felizes voltando a morar juntos. Estou velha e cansada. Fique comigo, fique comigo. Lágrimas ardentes corriam-me dos olhos, enquanto a voz querida me gritava: minha mãe, minha mãe, minha mãe. E enquanto sofro as consequências de meus erros, posso pedir às minhas companheiras do mundo, mães da terra, eduquem seus filhos, abracem-nos no carinho e na retidão, na justiça e no bem. Uma criança no berço é um diamante do céu para ser aperfeiçoado. Lembrem-se que o próprio Deus conduziu à terra seu Filho divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Deixou-o nascer numa estrebaria, deu-lhe trabalho numa pequena oficina, induziu-o a viver em serviço dos semelhantes e permitiu que ele, o justo, fosse injustamente sacrificado nos tormentos da cruz. Esta história comprova o que o Espiritismo já vem nos ensinando desde o seu início, que o orgulho é o pai de todos os males. É ele que produz todos os outros defeitos. É por orgulho que discutimos. É por orgulho que brigamos. É por orgulho ferido que nos magoamos. É o orgulho que dificulta o perdão. E depois de instalado, o orgulho só pode ser destruído através de reencarnações dolorosas, de trabalho e renúncia, onde a alma orgulhosa reflete, reconhece sua fraqueza e pouco a pouco vai se entregando a melhores sentimentos. É interessante notar que o orgulho é um exagero do amor próprio. É claro que devemos ter autoestima, mas o orgulho exagera esse sentimento. Nós podemos ter orgulho dos filhos, mas não podemos achar que eles são melhores do que os outros. Podemos ser patriotas, mas não podemos transformar isto em fanatismo. Podemos ficar muito satisfeitos com nós mesmos quando realizamos algo, mas temos de ter o cuidado de não nos achar mais do que realmente somos. Todas as pessoas, desde a mais rica até a mais miserável, são construídas do mesmo material. Todos nós temos o mesmo início e, ainda que sigamos por caminhos diferentes, temos o mesmo destino, que é Deus. Por isso, não podemos desprezar ninguém e nem sejamos vaidosos com o que temos, pois não sabemos o que nos espera o dia de amanhã. Quando Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Não podemos interpretar pobres de espíritos como devedores, visto que Jesus estava se referindo aos ricos de amor e pobres de orgulho. Os espíritos ricos são aqueles que acumulam os tesouros eternos, que são as virtudes, o conhecimento, enfim, as qualidades da alma. Os pobres de espíritos são humildes, não se acham melhores do que ninguém, não fazem ostentação de saber e nem se julgam sábios. A humildade respeita o ser humano não por suas posses, mas por suas virtudes.
Foi esta a pobreza que Jesus ensinou, representada pelo desapego à matéria, ao egoísmo e ao orgulho. Não é a ignorância e nem tampouco a miséria material que nos garantem o céu prometido pelo Cristo. O que nos encaminha para tal destino são os atos nobres, embasados na caridade e no amor incondicional. Sobre isto, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, vemos o depoimento de uma rainha da França que disse o seguinte: que levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Rainha, fui entre os homens, e rainha, pensei entrar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação quando, ao invés de ali ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens e mulheres que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem um sangue nobre correndo por suas veias. Só então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, nem que posição ocupavas, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Vimos aí que somos espíritos imortais, habitando temporariamente um corpo material. Neste sentido, podemos comparar a vida neste planeta a um sonho. Durante os sonhos, acreditamos que tudo é real, mas ao despertarmos, notamos que era apenas um sonho. Se fomos ricos ou pobres, felizes ou infelizes, tudo desapareceu ao acordarmos, restando apenas a lembrança. Da mesma forma, ao final da nossa vida, tudo que pertence a este mundo, como os bens, o dinheiro, as honras, o corpo físico, ficará aqui. Só levaremos conosco as lembranças, o conhecimento, as virtudes e as consequências de nossos atos. Não estou querendo dizer com isto que devemos desprezar totalmente a matéria. Temos compromissos familiares e profissionais. Não podemos abandonar tudo. Mas temos de entender que somos um espírito e, em virtude disto, precisamos desenvolver também a parte espiritual. E o bom é que ao nos melhorarmos, melhoramos também o mundo à nossa volta. Assim seja.